hoje mais um dia, queridos, na presença desse Deus maravilhoso, para pregar mais um evangelho para vocês. Hoje vai ser o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu vou estar lendo alguns versículos do Evangelho de Mateus, ok? Capítulo 28 vou explicar sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas primeiro eu vou falar para vocês o que é a Páscoa, né? O que é a Páscoa? A Páscoa a gente sabe que ela é representada pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos lá. E no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E ele disse: sei que buscais Jesus que foi crucificado. Sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Ou seja, os anjos já avisaram para Maria Madalena e as outras Marias que Jesus já não estava mais ali, que ele tinha sido ressuscitado. E dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E saindo do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase: ele não está aqui porque já ressuscitou. Então essa frase, quando o anjo falou ele não está aqui porque ressuscitou, significa que Jesus já tinha ressuscitado até mesmo antes daquela pedra ser retirada dali, né? A gente sabe que os anjos foram lá, retirou a pedra dali, mas é para provar para as pessoas que o corpo do seu Jesus já não estava mais ali. Assim como eles provaram para Maria Madalena e as outras Marias que lá estavam. 20 vezes o lugar onde o Senhor jazia. Então ele chamou as Marias naquele momento e mostrou que Jesus não estava mais ali. Mas até então Jesus não precisaria da pedra ser removida para que ele saísse dali. Porque a gente sabe que ele era filho de Deus, né? Mesmo antes dela ser removida, ele já tinha sido ressuscitado. Vem a palavrinha aqui: eu vos salvo. Quando diz eu vos salvo, o Senhor Jesus, ele foi e salvou as Marias, né? Então, quando ele disse eu vos salvo, ele quis dizer que ele não precisava mais de tanta dor, mais de tanto sofrimento, que ele já estava vivo e ressuscitado no meio de nós, né? Que não precisaria delas ficar mais tão triste, né? Que ele já estava vivo. O que Maria Madalena fez? Prostrou, né? Aos pés dele, né? Aos pés de Jesus lá na hora, que Jesus apareceu para elas, ela prostrou aos pés dele na hora e, né, saudando, agradecendo, adorando, glorificando ele, feliz por ele estar vivo. Então é o que a gente deve fazer hoje em dia. Hoje em dia nós devemos prostrar aos pés da cruz, né? Quando receber uma bênção, a gente deve prostrar aos pés da cruz, agradecer, dar glória a ele, agradecer ele pela vitória, pelas bênçãos derramadas na nossa vida, na vida da nossa família. E quando precisamos também de algo, devemos prostrar aos pés da cruz e pedir a ele a misericórdia, a compaixão, para que a gente venha receber a nossa bênção e a nossa vitória, né? Quantas pessoas às vezes recebem uma vitória, uma bênção e não sabem agradecer, não conseguem ver a glória de Deus na vida dele. Ele tem que ficar feliz, mas ele também tem que prostrar aos pés da cruz para agradecer a Deus a bênção e a vitória, reconhecer a grandeza de Deus na vida dele. Reconhecer o quanto Jesus é bom, quanto Jesus é justo, quanto ele é fiel, quanto ele é maravilhoso. É isso que nós devemos fazer hoje em dia, no mundo de hoje.
prostrar aos pés para agradecer, para pedir ou para agradecer a Ele, nossas vitórias, nossas bênçãos, né? E de dizer aos meus irmãos, quando ele disse de ir e dizer aos meus irmãos, ele está sendo muito humilde, ou seja, ele referiu-se de uma forma carinhosa aos seus companheiros, ou seja, aos seus discípulos. Em momento algum, né, ele condenou os discípulos. Né, ele já falou, aviso para os meus irmãos que eu ressuscitei e que eu estou vivo. E me falou até o local que ele estava, que lá eles viriam. É por isso que nós devemos sempre aproximar de Deus, né, com fé e confiança, e que a gente sabe que quando a gente precisa do socorro, precisa aliviar a nossa dor, nosso fardo, a gente tem que recorrer a Ele, porque a gente sabe que na nossa fraqueza só Ele pode estar reconhecendo as nossas fraquezas, né, a nossa dor, né? O nosso fardo, a nossa dor, somente Ele pode nos carregar e nos aliviar. Né, quando a gente se encontrar numa situação assim, só Ele pode aliviar o nosso fardo, a nossa dor. Os religiosos da época, né, principalmente aquelas pessoas, o sacerdote, a gente sabe que é o sacerdote, são as pessoas que reuniram na época para matar o Senhor Jesus. Eles não conseguiram mais mentir, né? A gente sabe que quando aquela pedra foi removida pelo anjo, houve um terremoto. Houve um grande terremoto. Então foi mais que provado que ele já era o Filho de Deus. Não tinha como mentir, não tinha como ele mandar aquelas pessoas que estavam vigiando a tumba. Isso aí foi uma explicação que eu já fiz em Mateus 26 e 27, né? Que já foi jogar aqui a explicação anterior da traição e da morte dele na cruz. A gente sabe que a turma teve todo um cuidado lá para que, né, para que eles não roubassem ninguém. Pelo sumo sacerdote, aquela turma ia ser retirada pelos discípulos. Eu não vou explicar essa parte, já foi explicada, só está olhando. Então, o que acontece? Nessa parte que diz assim, não tinha mais como eles negar que Jesus era o Filho de Deus. Porque houve um grande terremoto quando aquela pedra foi expelida da tumba pelo anjo. Então eles mesmos assumiram que aquele era mesmo o Filho de Deus. O próprio sacerdote, com as pessoas que reuniram para crucificar Jesus, para matar Jesus, assumiram que eles disseram que ele era mesmo o Filho de Deus. Eles assumiram que realmente ele era o Filho de Deus. A dúvida de algum discípulo. Então hoje em dia acontece, naquela época a gente sabe que algum discípulo ficou em dúvida, ele não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Quando eles viram, ele não estava acreditando. Então, hoje em dia acontece muitas pessoas dessa forma, não crê muito, não tem muita fé, né? Uns têm fé morna, outra fria, outra não tem fé nenhuma, porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente deve ter fé. Né? E fé a gente sabe que é a certeza da vitória que ainda está por vir, uma coisa que ainda está por chegar na sua vida. E por isso, às vezes, tem umas pessoas que elas são mais bem-sucedidas na vida, por elas ter muita fé em Deus, acreditar, né, e saber que Deus pode mudar a situação da vida dela, e aquela certeza, aquela fé em Deus. Então, essas pessoas, geralmente, elas são mais sucedidas. Sempre são mais bem-sucedidas do que as outras que talvez não têm fé. Né? E talvez aquelas que têm menos. Né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível. Né? Sem fé é impossível. Então, fé a gente sabe também que a gente nunca deve colocar dúvida na fé. A partir de quando você coloca uma dúvida na fé, não é bacana a gente pôr dúvida. Você não está tendo a certeza. Né? Fé é saber que Jesus está vivo, ressuscitado no meio de nós, e que quando você pede uma bênção para Ele, alguma coisa na sua vida, com toda a sua fé, com certeza de que Ele vive e reina entre nós, que você vai receber aquilo ali através dele. Através da misericórdia e da compaixão dele, você vai receber aquela bênção. Não pode duvidar. Tem que ter certeza, tem que ter fé. É-me dado todo o poder. Né? Quando diz é-me dado todo o poder. A gente sabe que com seus próprios méritos ele conquistou todo o poder no céu e na terra, né? Porque está dando a vida dele si próprio para a nossa salvação, né?
Ele deu todo o poder para nos salvar. Ele deu a vida dele para nos salvar. Então, por isso, ele dá todo o poder no céu e na terra. Então, sozinho, com seus próprios méritos, ele conseguiu. Então, ele foi até o fim. A gente sabe que Jesus era uma pessoa, gente comum igual nós, seres humanos, sentia dor, sentia fome, né? É igual nós. Só que o que aconteceu? Ele foi fiel até o fim. Ele seguiu até o final da vida dele, fiel a Deus. É o que devemos fazer. Né? Devemos ser fiel a Jesus até o final da nossa vida. Não devemos ir até um certo ponto e desanimar e parar. Devemos seguir Ele até o fim. A gente sabe que o mais importante na nossa vida é o que? A salvação da nossa alma. Né? E se você não vai até o final, você não vai ter a salvação da alma, que é a mais importante para a nossa vida. Fazer discípulo. Fazer discípulo. O que se dizer fazer discípulo? Ser discípulo, ele vai muito além do que o ser um seguidor. Por que o discípulo ele vai além do que o ser um seguidor? O discípulo, além de ser um seguidor, ele tem que crer, ele geralmente ele crê, né? Confia e ele imita o que o Senhor Jesus fez aqui na terra. Ele faz a mesma coisa que o Senhor Jesus fez aqui na terra e ele vai dar o melhor dele para fazer o melhor aqui na terra. Além dele crer, de ser uma pessoa de muita fé em Deus, ele vai dar o melhor dele aqui na terra para Jesus. E o seguidor é uma pessoa que está correndo atrás das bênçãos, né? Ele vive à espera das bênçãos prometidas. Geralmente eles são alma salva também, né? Eles são alma salva. Mas o discípulo é o que? O discípulo é um multiplicador de alma. O discípulo é uma pessoa que corre atrás do seu serviço árduo, atrás da salvação, de salvar pessoas. Então, ele, além de ser uma pessoa muito temente a Deus, de muito certo, que crê muito em Deus, de muita fé, ele tem que ir, né, e correr atrás também da salvação das almas. Então, ele multiplica as almas aqui na terra. Ele prega o Evangelho, né, e faz as coisas que agradam ao Senhor Jesus. Ele faz o que o Senhor Jesus faria se ele estivesse aqui na terra ainda. Ou seja, ele imita as coisas que o Senhor Jesus faria aqui na terra. Ele decide pregar o Evangelho a toda criatura. E é o que devemos fazer. Não só isso, é o mínimo dos mínimos que a gente deve fazer. E a gente deve dar o melhor da gente que a gente puder aqui nessa terra para Ele. Então eu vou falar o significado da cruz. Quando a gente vê a cruz, Jesus não está mais na cruz. A gente sabe que Ele já está vivo e está no meio de nós. Então o que a cruz representa? Tem muita gente que não sabe ainda o que a cruz representa. A cruz representa ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe que o primeiro mandamento da lei de Deus é amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por amor a nós. Pois é, se Jesus morreu na cruz por amor a nós, então quando a gente olha a cruz é representada por isso. Amarás, você olha a cruz, você tem que lembrar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquela cruz representa isso aí. E talvez hoje você tenha mágoa de alguém da sua família, precisa de pedir o perdão. Você vai olhar a cruz do Senhor Jesus e vai pensar, o Senhor Jesus morreu por amor a nós, nessa cruz. Um dia Ele deu a vida para hoje a gente estar aqui. Ele derramou o sangue na cruz para a gente ter vida eterna. Então a gente deve olhar a cruz e não é fácil, a gente sabe que não é brincadeira, mas representa isso aí. Você tem que ter amor ao seu próximo, ainda que a pessoa não queira o seu bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre esteja louvado, hoje, amanhã e eternamente. Amém.